Fala galera, eu sou o CJ e bem-vindos ao podcast da Arena Cosmópolis. Hoje aqui eu trouxe duas figuras ilustres, meus líderes, para estar apresentando um tema muito importante, que é o namoro cristão. Se apresenta. Aê! Fala galera, boa noite. Muito gratos pelo convite. E muito honrados, né, por serem os primeiros convidados aqui do Arena. Pra quem não nos conhece, é o pessoal do Arena. Sempre tem alguém que não conhece. Ou quando esse vídeo ficar bem antigo e os novos visitantes forem olhar e tal, prazer. É importante. Prazer, meu nome é Thalita. Meu nome é Victor. Isso aí, nós somos líderes da... Eita, Deus. Nós somos líderes da equipe Colisão. Isso, equipe Colisão, da célula Colisão também. E também somos namorados. E é isso. É isso aí. Então, bora começar. Hoje aqui basicamente nós estaremos trazendo um assunto que é muito polêmico entre os cristãos, né? Que é a base de todo cristão que um dia quer casar, que é o namoro cristão. Então hoje aqui, já que né, tem os dois que são namorados, eu estarei trazendo algumas perguntas para eles e eles estarão respondendo para a gente. Então vamos lá, né? Vamos começar pelo assunto polêmico, cara. Vamos lá, vamos lá, Namoro, vamos lá. Vamos lá. Pá, primeira pergunta. Né, que todo cristão fica naquela. Beijar é pecado? O que vocês me dizem? E aí, quer falar? Pode falar primeiro. Posso falar? Então, o ato de se beijar não é pecado. Beijar é basicamente uma demonstração de amor, de afeto e tudo mais. Quando que vira pecado? A partir do momento em que isso é uma fraqueza para você, você sabe que é uma fraqueza e, enfim, a partir do momento que o beijo leva a outras coisas, que aí sim é pecado. Um dos exemplos é a masturbação dentro do namoro e também o ato, né, de sexo. Vou falar assim pra... Sexo, bonitinho, bonitinho. Porque senão o YouTube nos corta. Mas enfim, o sexo. Então, a partir desse momento, a partir do momento que o beijo leva a outras coisas, né, que devem ser feitas depois do casamento, ele vira pecado. Agora, quando você vê, eu não tenho problema de beijar, e você conversou com o seu namorado também, namorada, e ele também não tem problema, aí tudo bem. Mas aí, a partir do momento que virar um problema para um dos dois, ou sei lá, a pessoa a princípio já, olha, não, eu acho que é melhor eu não beijar, porque no meio do beijo vai vir pensamentos que não são legais, eu vou te desrespeitar, então é melhor não. E é bom lembrar também que o ato de beijar nada mais é do que como que eu posso dizer? Uma demonstração de afeto, de amor. É onde você está ali em contato com o seu parceiro, demonstrando o seu carinho e o quanto você ama ele. Né? Então a pessoa sempre fala, às vezes a pessoa tenta moldar o que a gente responde e analisa e fala assim, então beijar não é pecado? Então eu posso beijar. E não é bem assim. Né? Você pode beijar desde que você tenha o poder de demonstrar o amor pela pessoa. Né? Então, assim, se você não ama, se você não namora a pessoa, se você não tem uma comunhão com essa pessoa, então a gente já passaria para o ato do beijar é pecado. Né? Se o momento em que você está beijando uma pessoa é pelo simples fato de você trazer um benefício próprio para a sua carne, fala, nossa, eu necessito beijar, eu necessito porque é algo que a minha carne sente falta, mas eu não me importo em transmitir amor. Às vezes a pessoa fica com alguém na rua e ela nem sequer conhece, né? Ela não tem aquela demonstração de afeto pela pessoa. Então você está alimentando a sua carne para você se sentir bem. Então é isso, o ponto para mim principal é esse, é a demonstração de carinho e demonstração do amor, né? Como a Thalita falou, quando você está namorando uma pessoa e as duas concordam com esse ato de beijar, não tem mesmo o pecado, desde que isso, durante o beijo, não te leve a pensamentos ou a atos que são contra a dignidade cristã, digamos assim. Sim, muito importante isso. Até vocês já responderam a próxima pergunta, que seria um beijar na boca pode levar ao sexo? Gostei Adorei. dessa palavra, sexo. O que vocês acham? Pode levar? Com certeza pode. Pode porque... Tem história. Brincadeira. Olha, não tem. Não sei qual caminho, não tem. Enfim, quando você está beijando uma pessoa, ela tem, que nem eu disse antes, ele é uma demonstração do amor. Né? E aí quando você está casado, vamos dizer lá no futuro, quando você se casa com uma pessoa, o amor ele tem esse contato físico, o amor tem esse sentimento
a união carnal, digamos assim. Até porque isso é uma palavra bíblica. Né? Quando os dois estão casados, eles vão multiplicar, digamos assim. E o ato de multiplicar é o sexo. Enfim, e aí o beijo ele tem essa conexão carnal, ele tem esse contato mais íntimo entre as duas pessoas, entre o casal. Você então, não vai beijar um amigo. Exato, né? Então assim, se você ama essa pessoa, se você acha que ela é a pessoa da sua vida, quando você vai beijá-la, quando você tem esse contato físico entre as duas de uma forma mais amorosa, é claro que pode sim levar a pensamentos, e se a pessoa não se cuidar, talvez até ali alguns atos que ultrapassem o limite do namoro. É por isso que é preciso ser estabelecido limites. Então, antes de você começar a namorar, e até mesmo ao passar do tempo, porque conforme for passando o tempo, você cria mais intimidade com a pessoa que você está namorando. Porque vocês estão se conhecendo mais, enfim, não fisicamente falando, tô falando, né? Mas você começa, quanto mais tempo você tem com uma pessoa, mais intimidade você cria. Então, por exemplo, nós como amigos, nós nos conhecemos e temos muito mais intimidade hoje do que quando a gente se conheceu. Então, a mesma coisa no namoro. Então, conforme for passando o tempo, sempre tem essa conversa. Mas no namoro cristão é importante ser colocado limites. Então, eu sentar aí, ó, Vitor, ok, então, no namoro agora a gente vai beijar, mas eu acho que se você fizer, sei lá, um exemplo que não é a realidade, mas se você encostar na minha bochecha, eu acho que eu sinto algo que não deve ser sentido. Então, ele não vai encostar na minha bochecha. Entenderam o sentido? É importante até pensar, porque na própria Bíblia fala isso, em Mateus 5:28 fala que o crente pode beijar durante o namoro, porém, se for trazer algum problema, tipo, qual seria a palavra? Sei lá, desejos lascivos, você não faz aquilo, porque você sabe que beijando daquela forma, fazendo aquilo, vai trazer alguns desejos, isso. Então você corta isso. Então a gente vê que na própria Bíblia fala isso. O casal tem que saber definir os seus limites, né? Como a Thalita falou, a gente tem que impor os limites. Talvez no começo, beijando, falar, ó, em momento nenhum eu não sinto nada, tal, posso te abraçar, a gente pode beijar, pode segurar na bochecha, que não dá nada. Mas aí, conforme passa o tempo, vai criando mais intimidade, passa 1, 2 anos, onde o pessoal já está pensando em casar, já está pensando em ter filhos e tal. É lógico que a intimidade vai aumentar. E essa intimidade... O negócio mudou, agora é outra parada. Essa intimidade também pode trazer novos moldes do namoro. E aí fala, ó, agora, a partir de agora, a bochecha não é legal, porque eu acho que está começando a me fazer sentir algo estranho. Então vamos tratar de limitar esse toque. Né? Então é importante o casal sempre manter ali uma comunicação. A comunicação, na verdade, vai ser mais como a base. A base Exato. Porque durante o namoro, você literalmente só vai ter que conversar. Então a comunicação ali vai ser literalmente essencial. Desde já eu já trago uma próxima pergunta, que é basicamente assim, né? Crente pode beijar, certo? Mas que tipo de beijo poderia exatamente? Vixe. Porque existem, né? Que tipos de beijos exatamente o crente pode fazer? Porque, né, tem o famoso selinho, tem, né, alguns que chamam só BBL. Então, o que o crente poderia trazer? Eu acho que assim, essa questão da limitação, o que pode fazer, o que não pode ser feito, entra muito na resposta da nossa primeira pergunta. Vai ter casais que preferem fazer a chamada corte, né, que é aquele, sem beijo nenhum, apenas abraço, apenas mão dadas e etc. Vai ter casais, olha lá. Vai ter casais que vão definir e falar, ó, eu não quero beijo, meu primeiro beijo, BVL, minha primeira BVL vai ser depois do meu casamento. Mas até lá, eu não vejo nada que seja contra o selinho. Então, tudo bem. Vai ter casais que vão definir. Falar, olha, eu não tenho nada contra BVL no namoro, nada que me leve a pecar carnalmente falando. Então, para mim, não tem problema. Entendeu? Então, isso vai definir muito de casal para casal. Nada que na Bíblia fale, você só pode beijar até o selinho. Na Bíblia fala que você não pode ter atos que te levem a cometer pecados sexuais. Né, nessas questões para mim. Por isso que a gente fala tanto para os nossos discípulos o quanto é importante você se preparar antes de você se conhecer, antes de você querer conhecer alguma outra pessoa. Porque aí você já vai estar sabendo dos limites, você já vai estar... Primeiro, né? Você tem que estar com o seu relacionamento com Deus em dia.
Porque não tem como você querer se relacionar com outra pessoa se você não está conseguindo se relacionar nem com o seu Criador. Com certeza. Então, você querer se relacionar com outra criação não faz sentido. A partir do momento que você tem aí o relacionamento com o seu Criador, e aí você começa também a se autoconhecer, conhecer o que te faz pecar, o que te fortalece, você já conhece também o seu propósito, que é muito importante. Então, a gente fala que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, é muito importante isso também, a gente saber nosso propósito, porque durante o namoro, você já vai, na hora de sentar e conversar, de estabelecer limites e tudo mais, você já vai se conhecer. Porque tem gente que quer entrar no relacionamento e nem se conhece. Então, na hora de sentar e conversar, e aí, o que você acha que você não pode, o que eu não posso fazer com você? Aí a outra vai, não sei, vamos testando. Aí chega na hora lá e, na verdade, era uma frequência para você e você nem sabia. Então, isso que é importante também, você se conhecer para você saber os limites. É mais também uma questão de maturidade, porque a pessoa tem que olhar para si mesma e falar, cara, eu sou uma pessoa completa. Eu me conheço em cada detalhe. Eu sei quais são minhas fraquezas, eu sei quais são os meus pontos fortes. Então, eu vejo mais como um sentido de maturidade realmente, porque você tem que olhar para você e falar, cara, eu sei que eu não posso fazer isso, eu sei que isso eu posso, eu sei o meu chamado, eu sei o meu propósito, eu sei o que Deus tem para mim, eu estou bem com Deus, então agora eu quero cumprir o meu propósito aqui na Terra, que é crescer e multiplicar. Então, nessa parte você tem que perceber que você, no momento certo, você estará indo ali, mas sabendo que você é uma pessoa completa. Então, eu acho isso muito importante. Você mesmo citou sobre a corte, então eu vou entrar sobre ela. O que vocês acham referente à corte? Vai, Thalita. Manda barra. Arrebenta que agora é sua hora. Então, gente, eu sou uma pessoa que ama o assunto sobre relacionamento, e, enfim, inclusive sobre corte. Eu, desde meus 13, 12 anos, estudo sobre relacionamento. Então, quando nós nos conhecemos, eu já era super formada, então só falta a gente decidir namorar aqui, porque eu já sei tudo. Claro que a gente nunca sabe tudo, mas enfim. Sobre a corte, eu estudei muito tempo sobre corte, já virou também uma das minhas vontades. E a corte, nada mais, pra quem não sabe o que é corte. Corte é um namoro, só que sem beijo, muitas vezes também sem mãos dadas, sem abraços longos e tudo mais. É mais, enfim, tem O famoso corte... eu escolhi esperar. Não, eu escolhi esperar Para todos os também. sentidos. Mas aí no sentido... Não, mas eu digo, eu escolhi esperar em todos os sentidos. Até no cruzar de mãos. E, enfim, eu acho um ato muito fofo, porque você namorar de corte é realmente um sacrifício e você está se sacrificando pelo outro também, né? Então, não que namorar seja errado, mas eu acho a corte uma ideia muito legal para um casal que, por exemplo, tem muitas fraquezas na área sexual e também, né? Enfim, a gente vai se conhecer. Então, pessoas que já consumiram pornografia ou pessoas que, enfim, já se prostituíram muito e N motivos assim de fraqueza sexual, eu acho que é uma ótima escolha ter um relacionamento de corte, porque você não vai estar tendo contato físico com a pessoa que você ama. E, enfim, como você não tem contato físico, é mais fácil ainda você ter comunicação com essa pessoa. Então, no namoro cristão, eu vou falar namoro e vou falar corte, para ficar mais fácil. No namoro, a gente já prioriza a comunicação, né? Então, a gente mais conversa do que beija. Mas no corte, é só conversa. Porque vocês não beijam, então o que vocês vão fazer? Vocês vão conversar mesmo e sempre conversar. Tem corte que chega ao nível de nem poder deitar assim no ombro. Nossa. Que é pra quem? Eu amo eles. O Israel Subirá e a Pri, que hoje é Subirá também. Sim. Eles são casados, fofíssimos, já estão no segundo filho. Caraca. E eles fizeram corte por 1 ano e aí casaram. E pra eles foi o suficiente namorar 1 ano, porque eles faziam só corte. É decisão também, né? Porque, pô, você aguentou fazer corte 1 ano, cara, pode casar. Exato. Pode casar. Então é algo muito fofo. Corte é isso. É você priorizar 100% a conversa no namoro, você não ter o toque físico. É uma segurança, às vezes, também pro casal que entra no relacionamento e, sei lá, chega a terminar e... Amei, não gastei, né? Não beijei, não sei o quê, não acabei pegando uma intimidade forte com a pessoa física, né?
Então, é também uma segurança pra... Tudo bem, vou passar pra próxima, só vou beijar no altar. Ao outro, vestiando. Ah, gente, pra quem não sabe essa foto aqui, porque vai aparecer no vídeo, porque é o celular da Ana Clara, não é o celular do CJ que tá com a cara da Ana Clara. É o celular de uma amiga minha, tá? Dá um grito aí, Ana. Eu ainda estou no escolha esperar. Isso, a Ana tá ajudando na parte técnica, mas esse é o celular dela, porque tá sendo usado o celular do CJ, tá bom? Então, relaxem, tá? Calma aí. Relaxem, não começam lá. Aqui é coração varoso. Aqui é... Boa! Fofoqueiro, se aquietem, que esse é o celular dela. Ó, varoas que se interessarem, chamem no contato que a gente passa o telefone. Não. Mas enfim, sobre o corte é isso. O corte eu acho muito fofo. Queria por muito tempo, mas aí acabou chegando esse moço aqui, a gente teve uma conversa e ele quis me dar uns beijinhos, então eu deixei. Mas é isso. Importante também, cara, isso é muito da hora. Eu também já pensei por muitas vezes fazer isso, mas é aquela, né? Primeiro a gente tem que se conhecer. E aí depois, né, enfim, são É claro que todo mundo tem que pensar, todo mundo tem que planejar a pessoa que você quer para sua vida e etc. E você, se você tem aquela convicção, eu quero fazer corte, eu quero uma namorada desse jeito, eu quero daquele jeito, você não vai abrir mão também disso por uma pessoa que entrou. Porque você tem que orar sempre para que Deus prepare aquela pessoa nos moldes e nas vontades dele para você. Então, se você fala, não, Deus preparou para mim uma pessoa desse e daquele jeito. Então, Deus vai preparar. A gente pode ter a calma, a gente pode ter o nosso coração tranquilo, porque Deus vai preparar essa pessoa. Se você fala, não, Deus, eu quero uma pessoa para fazer corte. Eu não aceito um namoro sem a corte. Então, Deus vai preparar uma pessoa de colocar do lado que vai falar, não, então tá bom, essa pessoa vai fazer a corte juntamente com você. E tem condições que a gente coloca, né, que são negociáveis e inegociáveis. Então, pra mim... A famosa cartinha. Isso, a cartinha que eu falo também pros discípulos para fazerem. Mas tem coisas negociáveis e inegociáveis, defeitos, qualidades, mas também, por exemplo, a corte, beijar ou não, era algo negociável pra mim, sempre foi. Então eu falei, olha, se eu conhecer um cara que quer fazer corte, amém, bola pra frente. Se eu conhecer um que a gente conversar e tudo, combinar bonitinho, e ele quiser, um beijo, pra mim também não tem problema. Então, foi algo assim. Agora, se você é uma pessoa que não, é inegociável pra mim, eu tenho que fazer corte e pronto, acabou. Se a pessoa falar que não quer, bora pro próximo. Então, a gente tem que saber isso também. Que aí bate na mesma tecla de se conheça. Exatamente. Na verdade, a base principal, né? Você tem que se conhecer, não tem outro ponto. Agora, cara, eu quero fazer uma pergunta pra finalizar, só que a pergunta, entendeu? Encerramos, gente. É isso. Tchau. Existe idade perfeita pra namorar? Nossa, que pergunta boa. Quer falar? Eu acho que não existe uma idade. Existe maturidade. Eu acho que é uma questão diferente. Né? Muitas pessoas, você pode dizer aí que atingem a capacidade, a maturidade necessária para um namoro cedo. Existem outras pessoas que vão atingir essa maturidade muito tarde. Então, assim, a pessoa tem que ter a maturidade o suficiente para saber dividir com o seu parceiro todos os seus problemas, todas as suas vitórias, todas as conquistas, tudo que está passando com ela, ela tem que ter a maturidade de saber compartilhar. E também tem que ter a maturidade de saber que, assim como ela vai compartilhar esses sentimentos, ela também vai receber do seu parceiro. Então, assim, eu sou uma pessoa imatura, eu não consigo lidar nem com os meus problemas, como eu vou ter a capacidade de lidar com os problemas do meu parceiro? Entendeu? Então, assim, se você tiver maturidade suficiente para lidar com os seus problemas, para saber reconhecer quem você é de verdade, para se amar como um cristão, como a Bíblia manda a gente amar ao próximo como a ti mesmo, então a gente precisa se amar. Né? Antes, até é bom falar da Bíblia por causa disso. Né? A Bíblia manda a gente amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente não se ama, se a gente não consegue lidar com nós mesmos, então talvez a gente não tenha maturidade de encontrar um parceiro. Entendeu? É mais ou menos, para mim é mais ou menos nessa questão. Não existe uma idade não existe. O que existe para mim é a maturidade.
eu acho que a gente tem que se basear nisso, que né, tem a idade, assim, querendo ou não, tem aquela idade mínima, né? Porque chega a exagero. É que você pensa assim, quando você fala em maturidade, desculpem os pessoais mais novinhos, mas se você for pensar uma pessoa de 11 anos, de 10 anos, pô, às vezes a pessoa fala, nossa, eu já tenho maturidade. Mas será que tem? Ainda tem muita coisa para viver. A pessoa ainda é muito nova, a pessoa ainda vai aprender muita coisa. Para mim, assim, para a pessoa, fala assim, eu tenho maturidade. É bom ela começar a trabalhar, é bom ela começar a se sustentar as suas contas, começar a ajudar os seus pais, começar a, de fato, participar dos problemas do convívio humano. Né? Se a pessoa, o que ela faz da vida? Ela só estuda, ela vai para casa, ela ainda assiste desenho, ela brinca e tal. Não que isso é ruim, isso é uma fase que a gente vive. Eu adorava brincar na rua com os meus amigos. Saudades. Era maravilhoso. Mas a partir do momento em que eu comecei a trabalhar e eu comecei a conviver com os problemas da sociedade, comecei a ver os problemas que existem no serviço, os problemas, os pagamentos, principalmente essa questão, os pagamentos de contas da casa. Comecei a participar desses pagamentos, comecei a ajudar, comecei a ver os problemas. Porque quando a gente era pequeno, a gente via o quê? Via luz, via água, via comida. Falar, tá tudo certo, a minha casa tem água, tem luz, tem comida, tem TV, tem internet, tá tudo zen. Mas aí quando você começa a participar, você fala, pô, essa luz acesa gasta. Ou aquele, aqui, cara, você começa a apagar. Você fala, aquela água lá, aquele banho de 15 minutos a mais, gastou água e luz, os dois. Aí você fala, nossa, olha... Gastou luz da lanterna e do E chuveiro. do chuveiro. Nossa. Exato. Aí quando você fala assim, nossa, olha, se eu não trabalhar mês que vem, eu não vou assistir vídeo no YouTube porque eu não tenho internet. Aí você fala, pô... Então, a partir do momento que você começa a participar desses problemas sociais, aí é onde você começa a atingir a sua maturidade. É onde você vai olhar, vai brigar até lá. Teve aquela briguinha na escola. Você fala, pô, vou ligar lá para essa briguinha. Eu nem ligo porque que essa pessoa está falando de mim. O que importa é minhas contas estarem pagas, a minha família estar unida, os meus amigos estarem próximos de mim. O problema em que, tipo assim, ao ponto, né? Em que as suas briguinhas de escola não se tornam coisas tão exageradas como eram nos nossos olhos na época de escola. Outro ponto também sobre a idade, né? Que tem idade para namorar. Na verdade, você tem que ter esses pontos. Maturidade espiritual. Pro cristão, né? A gente tá falando aqui pra cristãos, tá bom? Então, maturidade espiritual, maturidade, né? Emocional. Emocional, porque você não vai estar mais lidando com só os seus sentimentos, mas sim o sentimento do outro. E também maturidade financeira. Vocês têm que saber esses pontos, porque até mesmo para você passear com o seu namorado, sua namorada, você vai ter que ter seu dinheirinho. Você não vai pegar, gasta. Gasta. E aí, é vergonhoso e, enfim, é feio você ter que chegar no seu pai e na sua mãe. Mãe, me dá 15 reais pra sair com minha namorada, com meu namorado. É chato. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter pelo menos a vergonha na cara. Então, a partir desse momento, você tem um emprego? Amém. Já é um ponto aí pra você namorar. Você tem maturidade emocional? Não tem. Então, por favor, vá buscar essa maturidade emocional. Não tem mais desculpa também pra gente não saber lidar com os nossos sentimentos, né? Tem agora o YouTube, tem podcasts, tem os seus itens para vocês correrem atrás também. Tem cursos, tem muitas coisas. E também outro ponto é você... Tá, Thalita, eu tenho tudo isso. Eu trabalho, eu tenho maturidade espiritual, eu tenho maturidade emocional e eu tenho 15 anos. Esteja disposto, então, a casar cedo. Então, se você tem essa disposição de casar cedo e tudo mais, aí não tem problema, você pode namorar cedo. Porque a gente tem que lembrar também que crente, que cristãos, nunca sei falar, que cristãos, eles não demoram para casar. Então, você não vai namorar, né, tantos anos assim. Cristão. Não é uma regra. Não é uma regra. Tem que casar cedo. É que assim, é difícil. A pessoa que namora desde cedo, a gente sabe que ela... Nossa, a gente tá junto há tanto tempo e tal. Todo mundo tem essa vontade de casar, né? Mas, enfim, você tem que estar disposto então a casar cedo. Não é uma regra mesmo. Cristão
namorar por curto tempo ou por longo tempo, mas a prioridade é que namore a curto tempo, para não ter riscos, para, né, não acabar não caindo, porque quanto mais tempo você está namorando, mais você quer ali, até mesmo por amor à pessoa, você quer se juntar a ela. Então tem que ver tudo isso aí. Namorar cedo, namorar cedo, você tem que estar disposto a casar cedo. Agora, não, Thaís, eu não quero casar cedo. Então priorize namorar um pouquinho mais tarde. Se você tem ainda a opção de, não, então eu quero casar lá pros 30 anos. Então, por favor, vai namorar com uns 25, 26. E olha lá, que eu ainda acho muito tempo, na minha humilde opinião. Mas é isso. Um ponto a ser definido é que, tipo, maturidade define responsabilidades. E responsabilidades definem feitos. Ou seja, é até o que o Vitor comentou. Vai ter coisa que você vai deixar de lado, que aquilo, tipo, cara, isso não importa, isso não tem nada a ver comigo, deixa pra lá. Ou coisas. Então você tem que definir os 3 pilares, que é o emocional, o financeiro e o espiritual. Se você tá bem nesses 3, não tem por que você não ir atrás. Então, cara, foi um prazer enorme ter vocês aqui hoje. Muito obrigado. Isso, cara, divertido demais esse papo, é muito importante. Cara, se você tem mais dúvidas relacionadas a qualquer assunto, deixa aí nos comentários que nós estaremos lendo e trazendo aqui para vocês. Então é isso, e deem um nome para o nosso podcast que a gente ainda está a definir. Então é isso e até a próxima.